Eu só queria descansar 10 minutos, mas o cérebro dele não deixava. Descansar? Enquanto o Rafaelzinho do TikTok já aprendeu japonês, abriu uma startup e ainda faz crossfit no intervalo do almoço? Tem razão, eu sou um guerreiro, um vencedor, não um fracassado. Eu estou realmente precisando descansar um pouco. Mas o cérebro dele ainda estava lá, cobrando. Você descansando? Enquanto o Dudu do TikTok conseguiu o primeiro milhão aos 18, aprendeu inglês e está em Irlanda? Tem razão, vou levantar. Não sou um fracassado. E assim se repetiu até que ele finalmente conseguiu descansar. No hospício. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você já tentou descansar, porém se sentiu culpado por isso? Se a sua resposta for sim, fica tranquilo que você não está sozinho. Eu também já passei por isso. Isso é muito mais comum do que você imagina. É este tema que eu vou estar tratando nesse vídeo, então eu peço que, por favor, dê uma chance para esse vídeo e fica até o final, que isso pode ser um dos melhores vídeos que você irá assistir. Eu vou separar esse vídeo em dois tópicos. O primeiro é, por que esse sentimento surgiu? E o segundo é, como isso afeta a sociedade atual e os mais jovens. Fica comigo e vamos pegar esse vídeo como gancho. Eu vi um vídeo, acho que de uma pessoa do RH, né, falando assim, porque hoje se fala que a geração Z não quer ser líder, que a geração Z não quer trabalhar. Sim. E ela falou, ok, isso tá correto. Mas parando para pensar, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque foi a gente que criou uma rotina de trabalho super tóxica, de trabalhar de 12 a 16 horas. A gente que fica fora de casa o tempo todo e não convive com os filhos e não tem tempo para lazer. É claro que eles não vão querer trabalhar. Olha o que a gente criou. O problema é que na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria. Não. Eu discordo do Luiz Pondé. O que acontece aqui? Como vocês já sabem, os mais velhos, assim, das últimas gerações, os nossos pais, nossos avós, eles sempre romantizaram muito o trabalho duro. Porém, na época deles, isso daí era realmente recompensado. O tanto que você trabalhava era completamente proporcional ao tanto que você conseguia evoluir de carreira e o quanto você ganhava. Hoje em dia já não é mais assim, o mercado saturou, inflação, perda da qualidade de vida, valorização da moeda, enfim, muitas coisas aconteceram durante todo esse tempo. E esse pensamento ficou culturalmente na sociedade brasileira, né, na população. Então é o seguinte, muitas vezes nossos pais vão chegar assim na gente, vão falar assim, por que você não trabalha duro, vamos supor, você tá num lugar extremamente ruim de trabalhar, num subemprego mesmo. Aí o seu pai vai chegar assim e vai falar assim, por que você não tá querendo mais trabalhar lá? Continua lá, que você pode se tornar um gerente, você pode se tornar, sei lá, alguém super importante na empresa e pode vir a ganhar muito. Então esses pensamentos assim, que vieram de outras gerações, hoje em dia já não são exatamente verdade. Não necessariamente você trabalhando nesses lugares, dando duro, você vai conseguir subir de cargo. Mas eu quero ver aqui mais ou menos qual que é a linha de raciocínio do Luiz Pondé pra gente estar falando sobre. Certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta e tão necessário, ele dependeu durante todo esse tempo de que as pessoas trabalhassem muito. Qual é o país que produz mais riqueza? Não tem pra onde ir. Não. Progresso não tá ligado a trabalhar muito. Se você também pensa dessa mesma forma que o Luiz Pondé, esquece, cara. Esse pensamento tá totalmente errado e totalmente equivocado. Por quê? Progresso tá ligado ao quê? A maneira como você produz. Quanto mais você produz, mais progresso você tem. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito mais fácil. Você coloca uma pessoa que tá na roça trabalhando com 100 quilos de areia, que ela tem que transportar em balde pequeno a 20 metros. Ela tem que fazer isso. Vamos supor que ela demora mais ou menos umas 4 horas pra terminar de fazer esse trabalho. Porém, coloque uma outra pessoa simplesmente chegando com um trator, pegando toda a areia e descarregando em 20 metros. Essa pessoa que fez com baldinho, ela demorou 5 horas. Foi 5 horas que eu falei? Tá. Foi 5 horas. E a de trator, vamos supor que ela terminou em 20 minutos. Qual, na sua opinião, foi o mais produtivo? Com certeza foi o cara do trator, mas por que ele foi mais produtivo? Simplesmente que ele conseguiu fazer o que o outro cara fez em muito menos tempo. Por que a produtividade brasileira, eles falam assim, não, que um cara dos Estados Unidos consegue simplesmente ser 2 vezes mais produtivo que um brasileiro e um cara chinês consegue ser 4 vezes mais produtivo? Tem uma frase assim, se não me engano. E o porquê que isso acontece? Por conta de tecnologia. Quanto mais tecnológico, quanto mais industrializado um país é, mais produtivo ele vai ser. Por que a nossa geração não tá querendo ser produtivas? Eles perceberam que, vamos supor,
Eu trabalho em uma drogaria. Eu faço de tudo, cara. Eu trabalho pra caramba. Nossa, eu atendo balcão, eu viro repositor. Falta eu limpar o banheiro da empresa. Porém, tem um colega meu que ele não faz praticamente nada. Ele é o verdadeiro morcegão da empresa. Tem hora que ele dá uns perdidos, direto dá atestado, faz os treinos de qualquer jeito. Por que isso vai me desanimar? Porque no final do mês, ambos vamos receber a mesma coisa. O jovem deveria ganhar por produtividade no trabalho. Não somente o jovem, todo mundo deveria ganhar por produtividade. Tem vezes que você vai trabalhar na sua empresa vamos supor que sua carga horária é 8 horas de trabalho. Você pode terminar todas as suas demandas, você pode terminar tudo em 5 horas. Mesmo assim, você vai ser obrigado a ficar na sua empresa até mais 3 horas só para concluir a carga horária. Nosso modelo de trabalho já não cabe muito assim no modelo atual. Não é algo avançado, é algo totalmente defasado. E olha só isso daqui. Aqui no G1 a notícia é a seguinte: Task Masking, prática que se popularizou entre geração Z e tem técnicas de como fingir ser produtivo no trabalho. Entenda, jovens compartilham dicas nas redes sociais para mascarar tarefas, entre elas andar rápido pelos corredores e falar ao telefone como se estivesse estressado. Especialistas alertam para riscos. E esse tipo de coisa, esse tipo de modelo de trabalho brasileiro, principalmente totalmente defasado, gera essas situações. Onde o quê? Os jovens têm que fingir que tá trabalhando. Eu tenho certeza, assim, se vocês não viram meu vídeo sobre os meus piores subempregos, nele eu faço um relato onde eu trabalhando na drogaria, chegava próximo ao horário de ir embora, faltando mais ou menos 1h30, não tinha nada, eu juro pra vocês, não tinha nada pra fazer, nada, não tinha nada, tipo, nada mesmo. O que eles faziam a gente fazer? Fica se mexendo aí pra fingir que é produtivo. Eles falavam assim pra gente: fica se mexendo aí, senão a gerente vai chamar sua atenção. Você é obrigado a ficar até o final do expediente simplesmente pra ficar lá só enchendo linguiça. Infelizmente, esse é o tipo de pensamento que tem no nosso sistema brasileiro. E agora eu vou falar um pouco do porquê que essa coisa de querer ser produtivo o tempo todo tem prejudicado muito a nossa sociedade atual, pois as pessoas têm se tornado cada vez mais ansiosas. E isso pega muito do gancho da primeira pergunta que eu fiz pra você, se você já tentou descansar e não consegue, simplesmente porque você tem de ser produtivo. E um dos grandes motivos pra isso é simplesmente a comparação nas redes sociais. Provavelmente vocês já viram aqueles vídeos de rotina de gente produtiva que acorda às 3 horas da manhã, que toma banho gelado, no escuro, que almoça olhando pra parede, tipo assim, os trem mais bizarro do mundo. E muitas vezes são pessoas jovens. Às vezes as pessoas que não têm a maldade, assim, de ver esses vídeos e perceber que muitas vezes são fakes, que esses jovens, assim, colocam esses vídeos e dizem ser bem-sucedidos, já têm empresa, são milionários. Aí essas outras pessoas que estão do outro lado da tela, que são eu, você, pessoas comuns, elas se comparam a esses jovens e pensam assim: eu tenho 25 anos, cara, eu tenho 30 anos, cara, eu tenho 35 anos, e por que eu não sou milionário igual esse garoto de 16 anos que tá gravando esse vídeo? Por que essa rotina super produtiva dele deu certo pra ele e pra mim não deu? Por que eu acordar às 7 horas da manhã já não é o suficiente? Então eu tenho de acordar 4 horas da manhã, eu tenho de acordar 3 horas da manhã. Assim, a pessoa começa a entrar num pensamento de que eu tenho que ser produtivo o tempo todo, descansar é errado. Eu vou estar mostrando aqui alguns vídeos pra vocês verem. Rotina matinal, 4 horas da manhã, antes do trabalho. O cara tomando café, 4 horas da manhã se arrumar, 4h10 café, 4h20 leitura da Bíblia, 4h40 o cara vai parar pra ficar lendo notícia na TV. Quando eu falei de jovens serem bem-sucedidos, é esse vídeo aqui, ó. Rotina de um jovem que acorda às 3 da manhã, tem 2 empresas, faz faculdade e ainda mora sozinho em São Paulo, então bora comigo. Começo meu dia tomando água gelada, arrumando a cama, porque eu sinto que faz toda a diferença, faço meu super copo pra eu ir tomando enquanto eu faço meu devocional. E no meu devocional eu uso essa Bíblia, que é de aplicação pessoal, e esse livro que é Café com Deus Pais, que todo dia tem uma mensagem diferente. Tomei meu banho e fiquei assistindo a aula desse curso que eu tô fazendo deitado na cama, justamente porque eu tava com muita dor de cabeça, eu não tava passando nada bem, mas eu tava ali na fé de que ia passar pra eu ter um dia produtivo. Então eu cheguei na faculdade, tomei café da manhã, a primeira aula do dia era de growth, e eu tava, gente, assim, eu tava torcendo pra essa dor de cabeça passar, porque eu precisava fazer muita coisa durante o dia. E no fim, acabou passando. Durante o intervalo entre uma aula e outra, aproveitei pra ficar na sala de aula mesmo, trabalhando e adiantando algumas coisas. E a segunda aula era de Connecting the Dots, e eu saí um pouco mais cedo. Como que o cara não vai ter dor de cabeça se ele acorda 3 horas da manhã? Para vocês que não sabem, o sono da gente é super importante. Se você não dorme muito bem, você não consegue fazer praticamente nada do seu dia direito. Seu corpo precisa descansar, todo mundo precisa descansar. O descanso é tão importante que, se você não descansar e fizer academia, seu músculo não cresce bem. Você não vai conseguir evoluir na academia sem descansar. Até seu músculo que você malha precisa descansar. Eu mesmo já fiz esse teste. Eu gosto muito, não querendo me gabar nem nada do tipo, mas eu gosto muito desses tipos de jogos mentais, de xadrez, dama, essas coisas assim. E sempre quando eu dormia mal, meu Deus do céu, eu principalmente ranqueado nesses jogos, eu descia muito, eu perdia muito troféu. Então você precisa descansar. Agora, os dias que eu dormia bem, acordava tranquilo e tudo mais, eu percebi que meu cérebro operava muito melhor. Então isso é a importância de um sono bom.
Eu tava com muita fome já e eu precisava ir no mercado também. Fui pro mercado fazer as compras da semana de café da manhã, almoço, jantar, enfim. E até fiz um vídeo que vai sair aqui no TikTok. Cheguei em casa, fiz o meu almoço. Enquanto isso, eu assisti uma aula desse curso que eu tô viciado, assim, fazendo o máximo que eu posso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu tô querendo passar aqui com esse vídeo aqui do cara. Assim, galera, não se compare a esses vídeos do TikTok, esses vídeos que você vê nas redes sociais. Essas pessoas, elas colocam essas coisas assim somente pra ganhar dinheiro, ganhar comentário e engajamento. E eu não tô brincando, você precisa descansar. Porque problema mental, problema assim, psicológico é o que mais tem na nossa sociedade hoje em dia. Quantas pessoas que não tomam medicamento controlado, pra ansiedade, depressão, quantas pessoas que não tem burnout no trabalho, pessoas que têm insônia durante a noite, que não conseguem dormir bem. O descanso da gente é algo sério, a paz da gente é algo realmente sério. Não coloque trabalho, produtividade, tudo, não, gente. A saúde da gente em primeiro lugar. Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada disso que eu tô falando, beleza? E só pra fechar aqui nosso raciocínio, eu vou estar mostrando pra vocês esse tópico aqui de conversa que teve no Reddit, onde a pessoa comentou o seguinte: alguém sente que tem que ser produtivo o tempo todo? Estou em um momento, já há uns 3 anos, que mal consigo assistir um filme, porque sinto que estou perdendo tempo. O cara não consegue nem assistir filme, porque ele sente que não tá sendo produtivo, olha que bizarro. Daí procuro documentários para pelo menos aprender alguma coisa. Não sei se é muita informação que temos hoje e acabamos tendo a sensação que tudo está em movimento e nós estamos parados. Vocês sentem isso também? Cara, com certeza. Tinha uma época que meu irmão começou a acompanhar muito essas coisas de se tornar produtivo, se tornar um milionário, de crescer na vida, que pra isso você precisa acordar cedo. Então ele começou com esse tipo de mentalidade e colocou eu nessa onda também. Durante um tempo ele me acordava 5 horas da manhã pra ler livro. Pra ler uns livros aqueles livros assim de coach do Napoleon Hill. Sempre quando ele acordava 5 horas da manhã, meu organismo começou a acordar junto com ele. E eu começava a me sentir culpado por não acordar na mesma hora que ele. Tinha dia assim, que eu realmente precisava descansar. Tinha dia que eu chegava cansado, que eu estudava, fazia curso. Dormia tarde, porque às vezes eu não conseguia pegar no sono no mesmo horário que ele. Aí chegava 5 horas da manhã, eu queria ficar na cama, porém meu corpo eu sentia uma culpa enorme de continuar na cama. Porque eu penso assim, velho, ele vai ficar me chamando de preguiçoso e eu não sou um cara preguiçoso. Eu preciso levantar, eu preciso ficar rico também. Bizarro, nada a ver, cara, nada a ver esse pensamento. E aí, o que aconteceu? Durante um tempo, a gente foi fazendo isso daí dessa seguinte forma, porém, a gente percebeu que esse tipo de pensamento era bobagem. A gente foi lá, tipo, parou de ficar acordando 5 horas da manhã. É bom que o nosso dia rende mais, porém, cara, você precisa descansar. E olha só que coisa estranha que aconteceu. Durante muito tempo, mesmo depois de ter passado por aquele tipo de situação, ainda assim, muitas vezes, quando eu tentava descansar, assim, não conseguia dormir à noite e ia descansar um pouco de tarde, eu começava a me sentir uma culpa enorme por estar descansando. Então, isso começou a ficar algo impregnado na minha cabeça, que eu não conseguia mais descansar. Mas só durante muito tempo mesmo, eu falando assim, não, Gustavo, você precisa descansar. Descanso é fundamental. Aí sim que eu realmente consegui descansar de fato, consegui levar aquela paz mental. Então, cara, isso é algo muito perigoso. A gente não pode achar que a gente tem que ficar trabalhando, sendo produtivo o tempo todo. A gente precisa ter nosso momento de lazer. E galera, eu esqueci de comentar com vocês. Eu gostaria de estar agradecendo aos nossos novos membros do canal: Vitor Augusto, Vitinho Moreira, Matheus Canudo, Fusdev e Michael Pereira. Muito obrigado por vocês estarem se tornando membros do canal. Muito obrigado por vocês estarem me ajudando de verdade. E pra você que tá assistindo esse vídeo e ainda não se considerou se tornar membro, fica tranquilo, porque olha, realmente vale muito a pena. Coloquei assim um nível de O assinante, que é R$1,99. Cara, é muito pouquinho, R$1,99 por mês. Praticamente não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém. Mas pra mim vai fazer bastante diferença, galera. Realmente vai me ajudar bastante. E galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, considere deixar o like aqui embaixo, se inscrever no meu canal, que vai me ajudar bastante a estar trazendo cada vez mais conteúdos. Isso vai me motivar cada vez mais a estar trazendo novos assuntos aqui pra vocês. Conclusão aqui do vídeo: descanse. O descanso nosso é fundamental. Não se compare às outras pessoas. Se você tiver 25 anos e uma pessoa tá melhor do que você, sendo mais nova, com 20 anos, 22, 15, 18, cara, não interessa, não se compare a ninguém. Se compare a si mesmo. Você tá melhor do que você foi há um mês atrás? Parabéns, cara, você tá progredindo. Não fica se comparando às outras pessoas. Não acredite nesses vídeos, nessas coisas que vocês veem na internet. Muitas vezes é mentira. Tenha um pensamento forte, fortaleça sua mente pra não ficar acreditando nessas baboseiras que tem no TikTok, YouTube, Instagram, enfim, nessas redes sociais. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer com esse vídeo. Se você assistiu até aqui, eu realmente te agradeço. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe. Até um próximo vídeo.